Continua a impressionante caçada aos ministros do STF, hein? Parece que a Rede Globo quer mesmo bater no Alexandre de Moraes e no Toffoli. É muito impressionante. Assim, veja, não me entenda mal, eu acho que é um absurdo mesmo que eles estão revelando aqui, né? Mas a dúvida é essa: a Rede Globo sempre foi tão favorável ao Xandão, sempre tão elogiosa, né? Alexandre de Moraes, o salvador da democracia, ele está salvando a democracia. Chegou a ter colunas do tipo: não, que a careca do Alexandre de Moraes deixa as mulheres excitadas e não sei, cara, uns negócios assim que chega a ser constrangedor o grau de subserviência, vamos dizer assim, de puxação de saco da Globo com o Alexandre de Moraes, né? Isso tudo porque o Xandão era quem tá tirando o Bolsonaro da corrida presidencial. Tava lá, vai lá, bate no Bolsonaro, Xandão, vai lá, bate no Bolsonaro. E agora que o Bolsonaro já está preso, né, parece que a coisa virou de uma forma muito áspera, né? E, de novo, nada me tira da cabeça que é porque eles perceberam que agora o Xandão vai para cima do Lula. E aí, o Lula não pode, pô, o Lula, peraí, não. Tentar barrar o Bessias no STF não pode, tem que deixar o Bessias no STF, né? Olha que coisa impressionante essa reportagem aqui da Malu Gaspar falando sobre as revelações sobre ministros que afundam o Supremo na crise do Master. É, rapaz, corrupção no Supremo, olha que coisa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Peter Só Paga as Primas com Bitcoin, a Kátia que me alertou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Quando o ministro Dias Toffoli chamou para si o caso do Banco Master e decretou sigilo absoluto, muita gente em Brasília ficou mais aliviada. É lógico, agora acabou o problema, coisa e tal, né? Agora sigilo, acabou. Mais do que isso, tá? O Toffoli mandou parar todas as investigações, tudo parado, não se investiga mais nada no Master agora, tá? Acreditou-se que a decisão era suficiente para conter as revelações que poderiam emergir do inquérito que estava na primeira instância. Beleza. De fato, ele fez tudo para parar das oitivas à abertura de novos inquéritos, assim como as perícias do material apreendido pela PF, tudo parou. A investigação, que começou com a venda fraudulenta de créditos de 12 bilhões do Banco Master ao BRB, ameaçava se espraiar por outros ramos de negócio de Vorcar os seus parceiros na política. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Inclusive, se preparem, porque o Banco Master pega a gente na direita, né? Pelo menos no centrão, na centro-direita ali, vai pegar a gente também, né? Mas a decisão de Toffoli parecia ter levado os principais potenciais envolvidos ao porto seguro. Não vai ter mais problema. Chegou no Supremo, parou tudo, né? Porém, a blindagem tinha furos, e o curioso nessa história é que esses furos foram trazidos exatamente pelo Globo, né? Exatamente pelo pessoal da mídia tradicional socialista, que até aqui protegia tanto o Alexandre de Moraes, né? Os primeiros atingidos não foram os suspeitos habituais do Congresso, mas pode ter certeza que tem um monte de suspeito habitual do Congresso que está nessa história. É o que eu falo para vocês. As pessoas têm essa ideia de que essa investigação estão investigando pessoas. Não. O que você tem que pensar é o seguinte: por que a pessoa quer sacanear esse cara? Porque corrupto lá em Brasília todo mundo é. Ministro do STF, deputado, todo mundo lá é corrupto lá. Todo mundo, não tem um que salve. Se eles estão acusando alguém, é porque tem algo. Você tem que pensar aí, que grupo que tem interesse em atacar esse pessoal? E aí que é a questão. É lógico que o grupo que tem mais interesse em atacar o STF seriam os bolsonaristas. Mas os bolsonaristas, nesse momento, não têm força política para fazer isso daqui. E qual é o outro grupo político que tem interesse em atacar o STF? Né? Seria o Lula e a esquerda, por dois motivos. Primeiro, porque se conseguir que, por exemplo, o Alexandre de Moraes e o Toffoli renunciem, eles podem botar mais dois ministros do STF por lá. Olha que maravilha, olha que coisa bacana e formosa, né? E segundo, o Toffoli e o Alexandre de Moraes, eles estão meio que barreirando o Bessias, eles querem controlar essa vaga do STF, querem o Pacheco no lugar do Bessias, o Lula não quer de jeito nenhum. Isso é uma briga séria, isso é uma coisa, é o que eu falo para vocês, a coisa mais importante que um presidente pode fazer no atual momento político brasileiro é indicar ministro para o STF. É isso. O STF tomou controle da política brasileira, eles estão controlando, viraram os donos do Brasil. E aí eles estão justamente nesse momento controlando até a indicação de ministros do STF, o que deixa o Lula numa posição ruim, né? E daí o Lula chamou os jornalistas amigos deles para bater no cara. Aqui, ó. Não foram suspeitos habituais do Congresso, e sim os próprios ministros do Supremo.
a revelação de que o próprio Toffoli viajou para o Peru com o advogado de um dos investigados da Lava Jato e de um empresário para assistir a final da Libertadores, horas antes de decretar o sigilo master sobre o processo, jogou por terra a pretensão de controlá-lo, né? Ou seja, esse aqui vazou e foi falado inclusive pelo Globo, né? Dias depois soubemos que Alexandre de Moraes também tinha muito a perder com o escrutínio sobre o master. Já era público que o escritório de sua mulher e dos seus filhos, o Barsi de Moraes, tinha um contrato com o banco. O que não se conhecia era o valor. 3,6 milhões por mês por 3 anos, um bocado de dinheiro, né? O objeto da contratação é amplo, né? Prevê desde a defesa do banco de seus controladores na Justiça até o acompanhamento de projetos de lei de interesse do Master no Senado e na Câmara Federal. Olha que coisa curiosa, né? Ou seja, é realmente uma consultoria. E aqui tem uns trechos aqui, ó. Tem uns trechos que eles botam aqui nessa reportagem aqui, ó. Ou não é nessa, né? É nessa reportagem aqui, ó. Tem uns trechos interessantes aqui, ó. Para o cumprimento do objeto do presente contrato, cujo prazo de vigência será de 3 anos, são estipulados os honorários advocatícios devidos ao escritório Barsi de Moraes da seguinte forma: o pagamento a título de prolabore de 36 parcelas mensais e consecutivas no valor de 3 milhões de reais líquidos. Olha só, pagamento líquido. Quer dizer o quê? Quer dizer que o Banco Master pagava todos os impostos além, né? Então, ou seja, o que o escritório do Alexandre de Moraes recebia era 3 milhões de reais líquidos por mês. Pô, bom dinheiro, dá para fazer um churrasco, cara, dá para fazer um churrasco isso daí. Aí que o valor bruto ficava 3 milhões 646 mil e não sei o que lá, porque aí tem que pagar imposto de renda, CSL, COFINS, enfim, um monte de coisas, né? Ou seja, tudo isso daqui era pago à parte. O valor bruto era de 3 milhões e 600, como já tinha sido divulgado, né? E o valor líquido era de 3 milhões de reais. Cara, é um negócio que realmente assim, é muito bom mesmo, né? E o objeto do contrato é a organização e coordenação de 5 núcleos de atuação conjunta e complementar, estratégica, consultiva, contenciosa, perante o Judiciário, Ministério Público, Polícia Judiciária, não sei o que lá. E lembra, assim, é um bom contrato. É muito difícil você ver um escritório de advocacia que é relativamente pequeno, tá? O escritório Barsi de Moraes tem 11 advogados, não é um grande escritório. Tem advogado, tem escritório de advogado com mais de 100 advogados lá em Brasília, né? 11 advogados é um escritório relativamente pequeno, né? E outra coisa que é importante, como eu já falei para vocês, não é incomum você ter pagamentos muito altos para casos de advogados, né? Principalmente no caso de sucumbência, né? O que é sucumbência? Você entra com uma ação contra o governo, por exemplo, que você acha que não tem direito de pagar tal imposto. Aí qual que é o acordo que você faz com o seu advogado? Você teria que pagar, sei lá, 5 bilhões de reais de imposto. Se ele conseguir que você não pague esse imposto, você paga 10% desse valor para ele. Então você vai pagar 500 milhões de reais para aquele advogado, se ele conseguir ganhar a causa, né? E aí, repara, para você vale a pena, porque se você perder, você vai ter que pagar 5 bilhões. Se ganhar, você paga só 500 milhões para o advogado. Então, assim, muitas empresas fazem isso em várias áreas, né? Mas não é o caso aqui. Esse valor aqui não é dependente do escritório Barsi de Moraes ganhar alguma causa ou conseguir algum objetivo. Na verdade, essa coisa toda aqui tem o único objetivo de conseguir alguns serviços genéricos, coisas assim que, né, não é muita coisa. Tanto que a única ação que se sabe que foi coberta por isso daqui foi aquela ação que a gente falou, que era uma ação de calúnia e difamação contra um outro empresário. É a única coisa que a gente sabe que foi feito no escopo desse processo aqui. Embora diga que a execução do objeto, a contratada realizará a organização e coordenação dos núcleos perante o Judiciário, Ministério Público, Polícia Judiciária, órgãos do Executivo e não sei o que lá. Sendo que, no final das contas, assim, é muito estranho isso aqui, muito estranho mesmo, né? Aqui, ó, mesmo que venha a ser... Aqui, ó, outra coisa que ele coloca aqui. No Supremo... Olha só o que está escrito aqui, ó. No Supremo, o constrangimento pelo que já foi e só não é maior do que o pavor do que ainda pode vir à tona. Olha só, o pessoal tá com medo, cara. O pessoal tá... E qual que é a moeda de troca nisso daqui? É a indicação do Bessias, pode ter certeza. O Alexandre de Moraes voltar atrás e deixar o Bessias entrar, isso tudo some. A esquerda que tem a mídia na mão tentando mostrar para o Alexandre de Moraes como é que é o jogo. É isso aí. Quem conhece bem as entranhas do Master reconhece que o abalo pode ser gigante, ou seja, não é sobre o que já se sabe. O que já se sabe já é muito ruim, mas a coisa pode piorar muito, ainda tem muita... Viu, Xandão? Cara, o que está acontecendo, o que está vendo aqui é ameaça do Globo para o Alexandre de Moraes. Olha que coisa linda, né? A nova esperança do Toffoli
e Moraes e companhia é que o Procurador-Geral da República, o Goné, mantenha o processo com o Supremo, endosse o sigilo e ajude a dificultar o andamento da investigação. O que, evidentemente, ele vai fazer. É todo o interesse do Goné fazer isso. Não é uma expectativa descabida, dado que Moraes foi um dos principais padrinhos da indicação do Goné ao cargo junto com Gilmar Mendes. Mesmo que o caso venha a ser abafado pela PGR, porém, o estrago já está feito. Os requintes da promiscuidade com o Master são o coroamento de uma degradação que vem de longe e resulta da simbiose entre a onipotência aliada dos ministros e a conivência de setores amplos da sociedade. Não é conivência. O que acontece nesse caso? É muito simples. O grupo dos corruptos voltando ao poder. A Lava Jato, o bolsonarismo, todo mundo queria lutar contra a corrupção, perdemos. A corrupção ganhou, né? Com a ajuda de muitos brasileiros que foram lá e digitaram 13 na urna por algum motivo que eu não consigo entender até hoje, mas os corruptos voltaram ao poder. É isso aí que você está vendo. Isso é o normal de Brasília, né? O temor de Moraes e seu modus operandi faz com que muita gente prefira não dizer em público o que se fala todo dia em Brasília, na Faria Lima ou na Central do Brasil. O STF, fundamental para assegurar a estabilidade democrática e proteger a Constituição, desmoralizou a si próprio ao afundar na geladeira moral dos centrões da vida. Rapaz, olha só. O pessoal tá ameaçando o STF, tá querendo que o STF... Repara, isso já vinha de algum tempo atrás, né? Quando o Messias foi recusado e o Alexandre de Moraes passou a bancar o Alcolumbre, né, querendo o Pacheco lá na indicação, já começaram um monte de coluna que não, que o poder do STF tem que ser limitado, que o STF até aqui estava tudo bem, porque ele estava salvando a democracia. Entenda-se, estava tirando um movimento político legítimo, o bolsonarismo, da corrida eleitoral brasileira. Só isso, estava atacando o bolsonarismo por encomenda, porque esse pessoal encomendou. Eu acredito que ele tenha sido pago, né? Uma parte disso foi pago para tirar o bolsonarismo do ar, né? E agora não, agora estão preocupados com isso, né? Como é que pode, não sei o que lá. A escolha de que os ministros têm dentro de si agora não é entre matar ou não o inquérito do Master, mas sim entre aceitar ou não que não são intocáveis e devem satisfações ao público e preparar para um futuro descrito de forma bastante crua pelo senador Alessandro Vieira na CPI do crime organizado. Este é um país que já teve presidentes presos, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros de tribunais superiores, e parece que esse momento está chegando. Pode parecer exagero, mas talvez seja melhor não pagar para ver, né? Cara, olha só, a Rede Globo tá ameaçando o Alexandre de Moraes. Xandão, libera o Messias, senão a gente vai atacar você. Não pode, né? Não pode. E, de novo, eu acho linda essa briga, porque para mim qualquer um dos dois lados que se fuder, eu fico feliz, cara. Cobra criando cobra, né? A imprensa ficou alimentando o Alexandre de Moraes porque queria que ele acabasse com o bolsonarismo, e o Alexandre de Moraes ficou confiando nos elogios da imprensa. A imprensa me ama. As repórteres da Globo acham que eu sou um símbolo sexual com minha careca sexy. E foi se iludindo nessa de que ele estava realmente, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia. E agora tá vendo, tá se afundando nessa história. Eu torço pela briga nisso daqui, tá? Olha aqui, antes até havia quem dissesse que o sigilo de Toffoli era necessário para impedir vazamentos, ou que o caso Master poderia se transformar numa Lava Jato 2.0 e levar ao surgimento de novos outsiders como o Bolsonaro. Olha só, é proibido outsider no Brasil, não pode ter outsider. Tem que votar nos políticos normal do centrão lá, da esquerda, da elite aristocrática socialista brasileira. A democracia brasileira, eles estão confessando aqui, é uma farsa. Não pode ter outsider, é só nossa turma aqui que pode participar. Na linha do se investigar o Master, o fascismo volta, ou se investigar o Master, o Bolsonaro volta, né? Mas agora esse pessoal tá calado, porque estão vendo que não tem como conter esse tipo de coisa, né? Então, realmente, o que me faz crer aqui é que a elite aristocrática socialista de Brasília não gostou e está querendo podar as asas do Alexandre de Moraes e do Toffoli, tá? Esses foram os alvos principais, né? E não dá para descartar também a possibilidade de quererem realmente tirar os caras de lá, né? Querer realmente tirar esse pessoal de lá, né? Ou seja, o Gilmar Mendes estava com aquela ideia de impeachment e não sei o que lá, que tem que proibir impeachment. Olha só, no final das contas, parece que é isso daí mesmo. Aqui, olha que parece que o Toffoli viajou com o cara, o Beto Louco, já tinha associado ao Beto Louco, acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo. Ou seja, o pessoal teve aqui acesso ao resumo da operação, que pegou esse jatinho e comprovou que, que tinha, inclusive, é o Dias Toffoli aqui, ó,
Vou decolar para Ourinhos agora, acho que umas 17 horas. Isso aqui é do celular do piloto lá do Beto Louco, né? Acho que vocês decolaram de Ourinhos, posei em São Paulo, vou descer com eles e dar comida. Tá bom, devo chegar às 19h30. Ou seja, mostrando que o Toffoli tá viajando com um jatinho do Beto Louco lá para fazer sabe-se lá o que, né? Sabe-se lá onde, né? Ou seja, mais coisa contra coisa. Será que o Lula tá querendo acabar? Porque, repara, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Barroso eram os elementos que... E o Toffoli também eram os elementos que o Lula não gosta. Os elementos mais distantes do Lula. O Lula quer tirar esse pessoal para botar indicados que sejam mais próximos a ele. Quer botar um monte de imbecias ali, né? E isso é uma coisa preocupante, cara. Isso daqui é um negócio que pode ser um golpe que ele está dando realmente muito sério no Brasil. Por quê? Porque deram esse poder todo para o STF, agora tá dando a merda, né? Muito lindo isso daqui, eu só quero ver quem é que vai ganhar essa briga. Para mim, qualquer dos lados que ganhar, eu estou satisfeito, porque os dois lados são ruins. Então que os dois se morram juntos, abraçados aí nessa merda que eles estão criando para um lado e para o outro. Não vejo a hora do Alexandre de Moraes e do Toffoli começarem a retaliar a imprensa tradicional socialista. Quero só ver. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.